Olá, bem-vindos. Isto é a Realpolitik e eu sou o Rui Alberto Silva. Muito se tem falado de mercenários nos últimos tempos. Ultimamente, mais no grupo Wagner russo e do regimento Azov ucraniano, os dois fortemente envolvidos no conflito entre os dois países. Mas também os tais soldados da fortuna foram notícia em quase todos os conflitos, como por exemplo no Afeganistão e em especial no Iraque, com o envolvimento da empresa, o envolvimento e o escândalo que envolveu a empresa norte-americana Blackwater. E sempre que se fala de mercenários, dá-se atualmente um sentido pejorativo a esta profissão. Mas primeiro, o que é um mercenário? Segundo a Wikipédia, o termo mercenário, do latim mercenarius, de merce, comércio, é o nome pelo qual é chamado aquele que trabalha por soldo ou a pagamento. O termo passou a designar especificamente os militares que lutam tendo como objetivo o pagamento ou a divisão dos despojos, sem ideais ou fidelidades a um Estado ou uma nação. Ora, o que poucas pessoas sabem é que os mercenários são utilizados desde a antiguidade, mantendo e travando quase todas as guerras e conflitos até ao século XVIII. Porque até ao final do século XVIII, os países não tinham exércitos regulares, tais como hoje os concebemos, mantidos em prontidão permanente, treinados, financiados e armados pelo Estado e também sustentados por ele. Os exércitos formavam-se quase espontaneamente quando havia conflitos, recorrendo às forças privadas dos nobres, alguns com obrigações de manter disponíveis essas forças, recorrendo também a cidadãos e camponeses recrutados normalmente à força, reclusos que queriam comutar as suas penas na luta, ou então a nobres de segunda categoria, segundos filhos, que procuravam assim glória e fortuna que não tinham pelo nascimento. Em tempos de paz, eram mantidos apenas pequenos contingentes, normalmente mais para a proteção pessoal de monarcas e nobres do que propriamente para a defesa do Estado. Também, pequenos contingentes guarneciam fortificações nas linhas de fronteira e nas costas, mas também mais com o objetivo de dar o alerta e de primeira intervenção do que, de facto, encetar campanhas militares dignas desse nome. Os conflitos, convenhamos, também tinham outras características, outras regras e, fundamentalmente, outra velocidade. Quando os monarcas queriam, de facto, forças eficientes e devidamente treinadas, recorriam, como em tudo, a profissionais, isto é, aos mercenários, que lutavam por quem pagasse mais. E isto não implicava falta de lealdade ou honra. Por exemplo, um grupo de mercenários suíços protegeu até à morte, em 6 de maio de 1527, o Papa Júlio II de ser capturado pelo Imperador Carlos V, que tinha acabado de invadir Roma. Ainda hoje é esse grupo de mercenários que protege e defende o Sumo Pontífice Romano, o Papa. É muito conhecida e colorida Pontifícia Guarda Suíça que vemos no Vaticano. Foram mercenários, também, que garantiram a estabilidade das rotas e entrepostos comerciais britânicos entre os séculos XVIII e XIX e mesmo inícios do século XX. De facto, o exército da empresa privada britânica Companhia das Índias e Orientais, que chegou a ter em permanência mais de 26 mil efetivos, tornou possível, com grande sentido de dever e lealdade, e muita barbárie, o império onde o sol nunca se punha e o sangue nunca secava. Somente nos finais do século XVIII, muito devido às guerras napoleónicas, os Estados sentiram necessidade de manter forças armadas regulares e permanentes.
muitos Estados impuseram o serviço militar obrigatório aos seus cidadãos como forma de tornar possível essa realidade. E, neste regime, as Forças Armadas permanentes, mas obrigadas, mais ou menos bem treinadas, mais ou menos bem equipadas, conforme a disponibilidade e a riqueza das nações, passou-se quase todo o século XX, com 2 guerras mundiais e imensos conflitos que ceifaram a vida a milhões de militares. É neste contexto que se cria o sentido pejorativo de mercenários. Se uns davam a sua vida porque eram obrigados, com essa obrigação disfarçada dos ideais por Deus e pela pátria e as suas mais diversas variações, outros eram pagos para lutar sem fidelidade, sem ideais, sem honra. Em suma, os mercenários eram os prostitutos da guerra. E esse preconceito perdura até hoje. Mas os alvores das novas democracias participativas, uma aparente estabilidade global depois da queda do Bloco Soviético e o crescendo conforto, educação e prosperidade dos povos ocidentais, assim como a crescente perda de sentido de conceitos como pátria e dever, fez com que o ato de obrigar cidadãos a cumprir serviço militar se tornasse insustentável para o poder político nos países de direito democrático. Por isso, passou-se ao regime de voluntariado, em que só integra as Forças Armadas quem estiver disposto a isso, recebendo pelo seu serviço e podendo fazer carreira na instituição militar. Neste aspecto, a única coisa que diferencia um militar contratado de um mercenário é o facto do primeiro estar vinculado ao seu país e o mercenário não. De resto, são exatamente idênticos. Mas com as sucessivas crises, a perda de influência da instituição militar, a crescente influência de um pacifismo ideológico irrealista dos movimentos UC e similares, mais o já referido declínio do sentimento da pertença a uma nação, muito promovida pelos políticos em nome de ideais federativos europeus, por exemplo, fez e faz com que os governos desinvistam cada vez mais nas suas forças armadas, que os conflitos tenham cada vez mais origem em interesses políticos do que na defesa de algo e que, em consequência disso, a carreira militar se torne cada vez menos aliciante, prestigiante e atrativa. Desta forma, são cada vez menos as mulheres e homens que se voluntariam para ingressar nas Forças Armadas dos seus países. Tal situação conduziu a reações que só vieram piorar a situação. A crescente diminuição dos critérios de admissão, a diminuição da exigência e da qualidade do treino e da instrução, o declínio da importância da hierarquia e do dever de obediência, a falta de meios materiais, de condições de trabalho, de fundos, de armamento adequado, entre muitas outras coisas. As nações têm forças armadas com cada vez menos efetivos e esses efetivos são cada vez menos motivados, menos preparados, menos disciplinados e, logo, muito menos eficientes. Para além disso, as Forças Armadas estão cada vez mais politizadas, mais desprestigiadas, fazendo com que os poucos que se destacam, os raros que são bons, aqueles que atingem a excelência, não se sintam reconhecidos, compensados, prestigiados e honrados. Essa politização também se reflete no respeito que os militares têm pelas suas estruturas de comando, em que cada vez mais as promoções, especialmente em quadros de oficiais superiores, se faz mais pela política do que pela prática militar. Acontece mais nos gabinetes do que no campo de batalha. Se conquista mais pela bajulação do que pelo exemplo, com honrosas exceções, claro está. Especialmente os militares das forças especiais, como os SAS britânicos, os SEALs americanos, ou os excelentes comandos, as operações especiais e os fuzileiros
das Forças Armadas Portuguesas não vêem reconhecido o seu esforço, a sua excelência, o seu mérito e a sua dedicação. Muitos deles, depois de anos a servir, a correr permanentemente risco de vida nas mais arriscadas missões internacionais, em que na sombra garantem que os políticos brilhem, e esses militares são despejados na vida civil sem gratidão, sem reconhecimento, sem honra e sem glória. São militares treinados na excelência, preparados ao mais alto nível, instruídos no limite e muitos deles com experiências de combate que ainda os torna mais eficientes, mais resistentes e mais letais. E para onde acham que atualmente vão esses militares quando os governos os despejam da vida civil? Ou acham que são só médicos, enfermeiros, engenheiros e arquitetos que imigram, que procuram novas oportunidades, novas vidas, onde são mais reconhecidos, mais valorizados e muito, mas muito mais bem pagos? Porque muitos militares também são, como se diz agora, quadros altamente qualificados. Por isso, aparecem cada vez mais empresas privadas militares. Por isso, são cada vez mais poderosas, mais influentes e mais letais. E a situação chegou a tal ponto de contrassenso que, não tendo os Estados Forças Armadas para manter as operações que iniciaram, são os primeiros a contratar a peso de ouro essas empresas. Os governos pagam exorbitâncias para contratar efetivos formados, treinados e instruídos por si. Mas o pior disto tudo é que, sendo mercenários, não devem lealdade a nada nem a ninguém, a não ser quem lhes paga no final do mês. E por isso, podem lutar para quem quiserem. Assim, é bem possível que as Forças Armadas de alguns países se vejam combatidas por elementos que já fizeram parte das suas fileiras, só que agora mais bem equipados, mais bem coordenados e comandados e muito, muito mais bem motivados e pagos. Desta forma, a culpa da crescente indústria das empresas militares privadas, do aumento exponencial de mercenários a soldo de quem mais paga, de verdadeiros exércitos conectados não raras vezes com crime organizado e regimes ditatoriais, essa culpa é dos países que não sabem aliciar, motivar e manter os melhores a servir a pátria. Já dizia o grande padre António Vieira no longínquo século XVII: se cumpriste o teu dever e a pátria te foi ingrata, tu fizeste o que devias, ela o que costuma. E, infelizmente, nada mudou, antes pelo contrário. Por isso, a natureza dos conflitos está a sofrer uma mutação tão radical. Por isso, as Forças Armadas de países não conseguem vencer grupos privados. Por isso, o poder do dinheiro tem mais influência nos conflitos. Por isso, cada vez mais, a vitória pende para os interesses privados e não para o interesse do coletivo, dos povos e das nações. Ou acham mesmo que foram os elementos maltrapilhos do Hamas, sem treino e mal armados, que atacaram Israel e que planeiam os ataques sistemáticos a posições israelitas? Ou então acreditam mesmo que são elementos da tribo Houthi no Iémen, sem qualquer treino ou conhecimentos militares, que fazem ataques com mísseis de precisão a navios mercantes do Mar Vermelho? Ou então, quem acham que tem mantido Tomás Maduro no poder e quem coordena a instabilidade interminável na região de Sahel? Continuam na utopia inocente que não há elementos muito bem treinados e formados, tanto ao nível operacional como tático e mesmo estratégico, envolvido nestas e em muitas outras ações militares por todo o mundo. Os políticos têm de se deixar de sonhos e de utopias pacifistas. Têm que assumir que vivemos num mundo cada vez mais perigoso e beligerante
e que não se negocia a paz com quem veio para fazer a guerra. E há cada vez mais países, grupos de interesses e associações privadas que estão dispostas a tudo, literalmente a tudo, para ficar cada vez mais influentes, mais ricos e mais poderosos. E para esses, os fins justificam todos os meios. E como sabemos, a razão da força é sempre mais eficaz, mais rápida e descomplicada que a força da razão. No mundo da política real, assim como na natureza real, continua a vencer o mais forte. Continua a vencer quem mais mata e não quem mais pensa. Assim, se queremos defender, efetivamente, o que nos é valioso, aquilo em que acreditamos, como a liberdade, a democracia e os direitos humanos, é hora de começar a investir na defesa, a fortalecer as nossas Forças Armadas, a dignificar e tornar atrativa a carreira militar, a saber manter os melhores para que assim possamos vencer os conflitos que inevitavelmente e cada vez mais seremos obrigados a travar. Porque estamos a chegar a uma situação que o amanhã já era, que o ontem já era tarde demais. E na vida, tal como na guerra, não há honra para os derrotados e não há vantagem na batalha perdida. Deixo nos comentários o link para algumas obras de referência que acho fundamentais para quem se interessa pelo fenómeno da política e tudo o que o envolve. Relembro que na Imperial Academy of Advanced Science tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados à política, à geopolítica e à geoestratégia, e em que eu tenho a honra de ser professor. O link para esse programa está nos comentários deste vídeo. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.